Jiro, um estudante de ensino médio comum e solitário, apenas vivendo a vida como um cara legal, mas sem sorte com as garotas. Um dia, Sakura, a presidente do conselho estudantil, o surpreende. Ela quer que ele seja seu escravo. Quero dizer, seu braço direito. Jiro sempre achou Sakura legal, e que ela tinha o que ele precisava, e trabalhar com ela só aumentou seu respeito. Então, quando ela solta a bomba sobre um encontro, seu coração dá cambalhotas. Avançando para um encontro épico à beira do rio, eles têm uma conversa sincera. O sol está se pondo, a brisa está perfeita. Sakura pede para ele sentar com ela no banco. Jiro se sente no topo do mundo como eu me sentiria, já que não consigo ninguém. Mas então Sakura o atinge com uma bomba. Ela tem uma paixão enorme pelo melhor amigo de Jiro, Taiyu. Acontece que Taiyu é a paixão dela desde que o viu motivar o time de beisebol após uma derrota brutal. Agora Sakura quer que Jiro seja seu cupido e a ajude a ficar com Taiyu. O coração de Jiro afunda um pouco, mas ele não vai deixar Sakura na mão. Então, mesmo que doa um pouco, ele está totalmente disposto a ajudá-la. No dia seguinte, Jiro decide que é hora de seguir em frente e aceitar o convite de sua amiga de infância, Himawari, para sair. Ele a havia recusado no dia anterior, esperando algo especial com Sakura. Mesmo saindo com Himawari agora, sua mente continua voltando ao constrangimento da rejeição de ontem. Himawari rapidamente percebe seu humor, e quando ele evita suas perguntas, ela decide animá-lo com seus melões. Quero dizer, o dia mais divertido de todos. Enquanto saem, Jiro lentamente começa a se sentir melhor e se concentra em aproveitar o momento. Eles se divertem muito. Jiro oferece a Himawari uma refeição chique, compra presentes e realmente torna o dia especial. No final do encontro, eles estão sentados em um banco novamente, e Himawari solta uma bomba própria. Ela tem sentimentos profundos por alguém. A empolgação de Jiro rapidamente se transforma em horror, pois a confissão dela começa a soar muito familiar. Ela revela que também está apaixonada por Taiyu, desde que viu sua liderança naquele mesmo jogo de beisebol. Himawari pede a Jiro para ser seu cupido, assim como Sakura fez. Sentindo-se encurralado, mas incapaz de dizer não, Jiro concorda relutantemente. Deku era um nerd, e quando a noite chega, o quarto de Jiro vira um campo de batalha. Ele está jogando, quebrando e batendo coisas, frustrado porque seu plano de agir como um cara normal e legal no ensino médio falhou miseravelmente. É como se ele tivesse se tornado invisível para as garotas, e ele se sente péssimo. Mas então, uma faísca se acende em sua mente. Duas garotas, Sakura e Himawari, estão ambas apaixonadas pelo mesmo cara, Taiyu. Jiro vê uma oportunidade de ouro para se intrometer e conquistar a outra garota. Na manhã seguinte, a caminho da escola, Himawari o alcança, cheia de energia e pronta para planejar. Mas antes de mergulharem nas estratégias, Jiro confessa que também está ajudando Sakura em sua busca por amor. No entanto, Deku viu o incidente e percebeu que, quando ele agarrou All Might acidentalmente deixou cair a garrafa que continha a garrafa. Na escola, Jiro entra na sala sozinho, chamando a atenção de todos. Taiyu percebe a mudança e se pergunta o que está acontecendo. De repente, Himawari irrompe, tentando disfarçar, mas falhando miseravelmente. Jiro se esquiva habilmente, usando uma desculpa do conselho estudantil para deixar Taiyu e Himawari conversarem, exatamente como ele havia planejado. Mais tarde, Jiro se encontra com Sakura na sala do conselho estudantil, revelando seu status de agente duplo, assim como fez com Himawari. Assim que Sakura se convence de que ele a apoia, ele revela seu plano para ela. Mas quando eles esbarram em Taiyu no corredor, os nervos de Sakura a atraem, e ela solta que quer ser amiga dele. Quem pode ajudá-la à noite? Quer dizer, apenas amigos. Jiro intervém, salvando a situação ao explicar que conhecer Taiyu, um calouro importante, a ajudará com suas tarefas de presidente. Por pouco, mas o raciocínio rápido de Jiro salva o dia novamente. Na hora do almoço, Jiro se refugia na biblioteca, buscando uma pausa do caos causado por Sakura e Himawari. Ele anseia por um pouco de paz de suas constantes exigências. Enquanto ele está perdido em pensamentos, Pansy, a net residente da escola, se aproxima dele. Geralmente Jiro tenta evitá-la, pois ela é frequentemente sarcástica. Mas dessa vez, ela tem algo importante para compartilhar. Ela revela que sabe tudo sobre seus acordos secretos com Himawari e Sakura, pois o observava secretamente e reunia provas. Pego de surpresa, Jiro ouve relutantemente enquanto Pansy explica que tem tudo o que precisa para expor seus segredos a Taiyu. Ela então o surpreende ainda mais, mencionando que conseguiu o mesmo banco do parque onde as outras garotas confessaram a ele. Como diabos ela conseguiu um banco e uma biblioteca? Sentando-se, ela confessa que tem sentimentos por alguém. Jiro espera que ela esteja falando de Taiyu, mas seu coração afunda quando ela admite que gosta dele. Frustrado com sua sorte, Jiro tenta rejeitá-la gentilmente, mas Pansy o interrompe, dizendo que não se engana com sua persona de bom moço. Ela está apaixonada pelo verdadeiro Giga Chad Jiro. Ao ouvir isso, Jiro abandona sua pretensão e diz sem rodeios que eles nunca ficarão juntos. Pansy, como má chefe, esclarece que não quer namorá-lo.
Em vez disso, ela quer que ele visite a biblioteca todos os dias no almoço para conversar com ela. Sentindo-se encurralado e desesperado para guardar seus segredos, Jiro concorda. No dia seguinte, Himawari decide comprar 2 ingressos de cinema e pede a Jiro para arranjar um encontro entre Taiyu e ela. Acho que ele é mais um escravo do que um amigo. Jiro se aproxima de Taiyu e o informa que recebeu 2 ingressos de cinema de um amigo para um filme que ele já viu. Ele sugere que, em vez de deixar os ingressos serem desperdiçados, Taiyu deveria pegá-los e convidar alguém como Himawari para acompanhá-lo. Himawari se junta à conversa com entusiasmo e concorda com o plano. No entanto, Taiyu surpreende os dois ao simplesmente entregar seu ingresso a Himawari e que incentivá-la a aproveitar o filme sem ele. Pensando rápido, Jiro lembra Taiyu de sua agenda agitada com o beisebol e sugere que ele poderia usar uma pausa. Isso eventualmente faz Taiyu aceitar o convite de Himawari para irem ao cinema juntos no sábado. Mais tarde no mesmo dia, Sakura se aproxima de Jiro, com um almoço caseiro que ela preparou para Taiyu. Ela pede a Jiro para ajudar a montar um cenário onde ela possa almoçar com Taiyu depois das aulas. Jiro elabora um plano e pede a Taiyu para ajudá-lo com alguns documentos do conselho estudantil, como desculpa para levá-lo à sala do conselho. No corredor, Sakura se aproxima nervosamente de Taiyu e pergunta em tom formal se ele consideraria almoçar no terraço. Apesar das nuvens de tempestade ameaçadoras se formando, Jiro intervém, enfatizando como tal almoço fortaleceria a amizade deles. Sakura acrescenta que preparou comida suficiente para 2 pessoas, incluindo o prato favorito de Taiyu, porco grelhado. Para surpresa deles, Taiyu estende o convite a Jiro também. Pensando rápido, Jiro recusa prontamente, alegando que já tem planos de encontrar outra garota durante o almoço e sai apressadamente. Jiro se viu buscando um momento de paz na biblioteca, onde desabafou suas frustrações com Pansy. Ela lhe entregou uma fornada de biscoitos que havia assado, ouvindo atentamente enquanto ele contava como aquelas duas não tinham nada para mostrar a Taiyu. Jiro nem havia considerado a possibilidade de Taiyu ter sentimentos por outra pessoa, e quando a ficha caiu, foi como um soco repentino no estômago. Pansy, sempre rápida em ver uma oportunidade, exigiu algo em troca por suas percepções. Jiro perguntou nervosamente o que ela queria, e depois de um momento de reflexão, ela sugeriu que ele assumisse a responsabilidade de organizar a inspeção da biblioteca do conselho estudantil deste ano. Concordando relutantemente, Jiro sabia que era um pequeno preço a pagar pela ajuda de Pansy. Mais tarde naquele dia agitado, Jiro decidiu confrontar o problema de frente e descobrir se Taiyu tinha sentimentos por alguém. Ele interrompeu o treino de basquete de Taiyu e abordou o delicado tópico. Taiyu corou e hesitou, claramente desconfortável em discutir assuntos pessoais em um ambiente tão público. Compreendendo o desconforto de seu amigo, Jiro propôs que eles se mudassem para um local mais tranquilo no pátio para ter privacidade. Sentado no notório banco do TEPT, Taiyu finalmente confessou seus sentimentos por Pansy. Ele relembrou um momento tocante de um ano atrás, após uma derrota devastadora no beisebol, quando Pansy o encontrou em lágrimas. Suas palavras de conforto o tocaram profundamente, marcando a primeira vez que ele se sentiu seguro sendo vulnerável com alguém. Taiyu, esperando o apoio de Jiro como cupido, reconheceu o risco de ir contra os interesses de Himawari e Sakura. Relutantemente, Jiro recusou, dizendo o que diabos ele via naquela nerd, explicando que não conhecia Pansy bem o suficiente e não podia trair seus amigos. Taiyu mudou de assunto, buscando o conselho de Jiro sobre beisebol. Jiro encorajou Taiyu a perseverar e confiar em seus companheiros de equipe, enfatizando a importância do trabalho duro e da camaradagem dentro e fora do campo. Após retornar às dependências da escola, Jiro se viu emaranhado em uma teia de escolhas desconcertantes. Incapaz de decifrar seus sentimentos sozinho, ele imediatamente ligou para Pansy, pedindo-lhe para encontrá-lo no corredor para um maldito conselho. Com a testa franzida, ele perguntou diretamente o que ela pensava sobre Taiyu, pegando-a de surpresa. Pansy, visivelmente surpresa, afirmou seu desejo inabalável de ter o Excalibur de Jiro, quer dizer, ficar sozinha com Jiro. No entanto, Jiro persistiu, sugerindo que Taiyu poderia ser uma combinação melhor para ela, o que pareceu irritar Pansy. Ela afastou a mão dele, fazendo com que as pessoas olhassem para eles. Claramente irritada, ela instruiu Jiro a parar de falar e enfatizou que tudo o que ela queria era o Excalibur dele, quer dizer, conversar com ele e continuar assando biscoitos para ele. Antes que Jiro pudesse esclarecer, Taiyu entrou em cena e interpretou mal a situação. Acreditando que Jiro o havia traído ao secretamente tentar conquistar sua paixão, Taiyu estava visivelmente chateado e pronto para confrontar Jiro. Felizmente, Pansy interveio e esclareceu que Jiro estava lá a negócios oficiais do conselho, especificamente sobre uma próxima inspeção da biblioteca mais tarde naquele dia. Essa explicação dissipou a tensão e poupou Jiro da ira iminente de Taiyu. Inicialmente cético, Taiyu achou difícil acreditar, dada a atmosfera tensa. Pansy elaborou, explicando que sua agitação vinha de preocupações com o fechamento da biblioteca devido ao baixo fluxo de pessoas.
Com um desprezo palpável por Jiro, Pansy partiu abruptamente depois de esclarecer as coisas. Ao sair, Jiro notou que ela havia acidentalmente deixado cair sua sacola de biscoitos no chão. Mais tarde naquela noite, completamente exausto, Jiro desabou em sua cama no momento em que chegou em casa, buscando consolo e um momento de descanso. No entanto, sua paz durou pouco, pois seu telefone vibrou com uma mensagem urgente de Sakura, pedindo para encontrá-lo o mais rápido possível. Assim que Jiro entrou no restaurante, a ansiedade o corroeu enquanto ele examinava o local. Suas preocupações atingiram o auge quando ele avistou Sakura emburrada em um canto. Com o coração pesado, ela revelou que Taiyu havia pedido a ela para usar suas habilidades de liderança carismática para conquistar Pansy e orquestrar um encontro entre Taiyu e Pansy. Para piorar, Taiyu havia mencionado que inicialmente procurou a ajuda de Jiro, e quando Jiro recusou, ele sugeriu que Taiyu buscasse a assistência de seus outros amigos, citando uma metáfora de seus dias de beisebol. As palavras de Sakura foram duras. Ela acusou Jiro de engano e traição, dizendo para ele sumir da vida dela, se mentir era sua intenção. Antes que Jiro pudesse dizer uma palavra em sua defesa, Sakura se levantou abruptamente e foi embora, deixando-o atordoado e sem palavras. No dia seguinte, Jiro foi chamado para casa por Himawari, onde enfrentou mais uma enxurrada de acusações. Himawari o informou que Taiyu a havia abordado com um pedido semelhante, buscando sua ajuda para conquistar Pansy. Jiro tentou se desculpar por não ter revelado as verdadeiras intenções de Taiyu antes, mas suas palavras apenas fizeram Himawari cair em lágrimas. Aizawa os leva para fora para um teste. Lutando para se explicar, Jiro insistiu que ele só pretendia oferecer conselhos inocentes sobre beisebol. Mas o golpe emocional de Himawari atingiu como um uppercut devastador. Desequilibrado, Jiro se viu estirado em sua cadeira enquanto Himawari saía furiosa, batendo a porta atrás dela. Suas palavras de despedida perfuraram seu coração, dizendo para ele se foder e parar de se intrometer nos assuntos delas. Como ele pode aguentar tanta besteira de uma lavadora de pratos? Na manhã seguinte, enquanto Jiro ia para a escola, ele sentiu o peso da solidão por perder Sakura e Himawari. Perdido em seus pensamentos, ele foi tirado de seu devaneio quando Taiyu inesperadamente o alcançou. Taiyu, percebendo o mau humor evidente de Jiro, ofereceu um ombro amigo, deixando Jiro saber que ele estava lá se Jiro precisasse desabafar. Enquanto Taiyu se afastava, Jiro recebeu uma mensagem de Pansy, chamando-o para a biblioteca. Ao entrar na biblioteca, Pansy imediatamente soltou a bomba de que estava ciente do que havia acontecido com Taiyu e as duas garotas. A frustração de Jiro transbordou. Ele estava prestes a perder a paciência quando a porta da biblioteca se abriu, revelando Sakura, Taiyu e Himawari. A visão de Jiro com Pansy enfureceu Taiyu, que começou a acusar Jiro de mentir sobre não conhecê-la. Himawari e Sakura se juntaram, repreendendo Jiro por enganá-las. Oprimido pelas acusações, Jiro explodiu, revelando seus verdadeiros sentimentos. Ele desabafou, mandando-as para o inferno, declarando que, ao contrário de Taiyu, a raiva delas era descabida. Ele havia trabalhado incansavelmente por elas, mesmo quando eram praticamente inúteis sem ele, mas era sempre ele quem era culpado quando as coisas davam errado. Ele gritou que não havia sido nada mais do que uma ferramenta para elas, e seu desabafo as deixou atordoadas em silêncio. Com sua raiva liberada, Jiro sentiu uma satisfação momentânea ao ver suas expressões de culpa. Ele pensou que a única coisa que restava era esclarecer as coisas com Taiyu. No entanto, Pansy interveio, questionando por que Jiro a estava empurrando para Taiyu se ele estava ajudando tão genuinamente Himawari e Sakura. Jiro estava chocado demais para responder, e Pansy alimentou ainda mais o caos, revelando que Jiro havia dito a ela que planejava conquistar a garota que Taiyu rejeitou. Assim que Jiro começou a protestar, Taiyu exigiu que ele pedisse desculpas às garotas e desferiu um soco poderoso no rosto de Jiro, jogando-o contra uma estante. Taiyu então pegou Jiro e o jogou sobre o ombro, avisando-o para ficar longe das garotas de agora em diante. Enquanto carregava Jiro para fora da biblioteca, Taiyu confessou que uma vez esperou que eles pudessem ser melhores amigos para a vida toda. Mas depois de tudo o que havia acontecido, ele não queria mais nenhuma associação com ele. Antes que a porta se fechasse atrás deles, Pansy sussurrou para Jiro ter fé nela, deixando-o a ponderar sua mensagem enigmática em meio à turbulência. Nos dias que se seguiram, Jiro se tornou alvo de fofocas incessantes na escola. Sussurros sobre como ele havia traído e arruinado a vida de seus amigos pareciam ecoar por todos os corredores. A fofoca havia sido iniciada por uma garota que testemunhou a discussão acalorada na biblioteca e não perdeu tempo em espalhar a história. Para piorar, Sakura o demitiu do conselho estudantil, afundando-o ainda mais em um poço de solidão e depressão. Um dia, enquanto se preparava para a próxima aula, Jiro recebeu uma mensagem de Pansy pedindo para encontrá-la na biblioteca para almoçar. Ela alegou que queria confessar seus verdadeiros sentimentos. Relutante e ainda magoado com o que ele via como sua traição, ele considerou ignorá-la. No entanto, Pansy ameaçou piorar as coisas se ele não aparecesse, então ele relutantemente foi para a biblioteca. No momento em que chegou, ele queria ir direto ao ponto, mas Pansy pediu para ele pegar um livro nas prateleiras. Enquanto ele examinava as prateleiras, Taiyu entrou na biblioteca e sentou-se com Pansy.
Escondido atrás dos livros, Jiro se viu escutando a conversa deles. Pansy começou repreendendo Taiyu por passar todos os almoços na biblioteca em vez de estar com seus amigos. Taiyu ignorou as preocupações dela e a convidou para vê-lo treinar na próxima vez. Ignorando o convite dele, Pansy perguntou abruptamente por que ele havia enganado e encurralado Jiro. Taiyu fingiu ignorância, mas Pansy foi implacável, revelando que havia percebido seus esquemas depois de conversar com ele por uma semana. Taiyu queria criar uma fenda entre Jiro e as garotas, garantindo que elas se voltariam contra ele quando as coisas dessem errado. Quando Jiro se recusou a ajudar em suas investidas românticas, Taiyu imediatamente mudou para uma estratégia de vingança, alistando Sakura e Himawari para ajudá-lo enquanto revelava o conhecimento de Jiro sobre os sentimentos delas para sabotá-lo ainda mais. Taiyu apontou defensivamente que a própria Pansy havia se oposto a Jiro, mas ela explicou que era apenas um estratagema para se aproximar de Taiyu e coletar todas as informações de que precisava. Ela tinha que parecer imparcial para ganhar a confiança dele e descobrir suas verdadeiras intenções. Enquanto Jiro ouve tudo de seu esconderijo, ele afunda em uma profunda tristeza. A traição elaborada de seu melhor amigo de décadas parece um peso esmagador. Enquanto isso, Pansy continua pressionando Taiyu para revelar por que ele decidiu trair Jiro. Finalmente, Taiyu admite que tudo remonta ao ensino fundamental. Naquela época, uma garota de quem ele gostava havia pedido para ele a ajudar a ficar com Jiro. Apesar de seus esforços para conquistá-la, ela acabou se apaixonando por Jiro, que mal a notava. Taiyu havia tentado expor os defeitos de Jiro a ela, mas os sentimentos dela por Jiro permaneceram inalterados. Taiyu, agora mais calmo, pergunta diretamente a Pansy se ela gosta de Jiro e se é por isso que ela o está defendendo. Quando Pansy confirma seus sentimentos, Taiyu suspira, aceitando que perdeu para Jiro mais uma vez. Ele então revela que esta era sua oportunidade perfeita para a vingança. Jiro estava sem saber, se colocando na mesma situação em que Taiyu esteve no ensino fundamental. Taiyu sabia que podia manipular as garotas e fazê-las acreditar em qualquer coisa, porque elas estavam apaixonadas por ele. Taiyu então pergunta a Pansy por que ela gosta de Jiro, apesar de sua natureza aparentemente falha. Pansy explica que Jiro é na verdade muito bondoso. Apesar de concordar em ajudar as garotas, sua principal preocupação sempre foi a felicidade de Taiyu. Por isso, ele tentou convencer Pansy a sair com Taiyu. O fato de Taiyu ter traído Jiro, apesar de seu altruísmo, é o motivo pelo qual Pansy nunca poderá se importar ou ficar com Taiyu. Quando Taiyu pergunta por que ela se importa tanto com Jiro, Pansy compartilha sua história, que também começou no torneio de beisebol do ano passado. Antes de encontrar Taiyu, ela viu Jiro esperando perto da saída por um longo tempo, segurando o prato favorito de Taiyu. Jiro ficou ali sob o sol escaldante, suportando o riso e a zombaria dos outros. Mesmo hoje, Jiro age sem ciúmes ou egoísmo, sempre priorizando a felicidade de Taiyu acima de seus próprios sonhos. Esse altruísmo e bondade são o que Pansy ama em Jiro. Enquanto a raiva de Taiyu aumenta, ele aponta que a biblioteca está deserta durante o almoço, fazendo uma ameaça velada de que ele poderia fazer qualquer coisa com Pansy sem que ninguém soubesse. Pansy, no entanto, permanece calma e o desafia, não mostrando intenção de fugir. Taiyu, surpreso com sua compostura, ouve enquanto ela afirma com confiança que não há necessidade de ela escapar, porque ela confia que Jiro virá em seu auxílio. Nesse momento, Jiro emerge de seu esconderijo e confronta Taiyu. Ao ver Jiro, Taiyu fica visivelmente surpreso. Jiro começa reconhecendo o comentário anterior de Taiyu sobre Himawari e Sakura, concordando que agiram mal com ele. Taiyu tenta rir nervosamente, mas Jiro aperta o ombro dele, avisando para não menosprezar os sentimentos das garotas. Então, ele o agarra pela gola, erguendo um pouco do chão, e o chama de pedaço de merda, dizendo que as garotas se esforçaram muito por ele. Jiro deixa bem claro que Taiyu não deve explorar as garotas que realmente se importam com ele. Depois de arrancar uma promessa de Taiyu de que ele pediria desculpas e nunca mais as machucaria, Jiro finalmente o solta. Enquanto Taiyu vai embora, Pansy se aproxima de Jiro e pede desculpas por não tê-lo apoiado antes. Ela se inclina para beijá-lo, mas, como um diga Chad, Jiro se afasta dizendo que não pode perdoá-la tão facilmente assim. Ele diz a ela que agora que o problema com Taiyu está resolvido, não tem mais motivos para continuar visitando a biblioteca. Pansy, sentindo o peso de suas palavras, confessa que sentirá muito a falta dele. Jiro hesita por um momento, visivelmente afetado pela confissão dela. Mas no fim, ele se afasta, decidido a superar as memórias dolorosas. Quando os alunos passaram no exame de admissão, receberam a tarefa de fazer seus trajes de herói. Essas roupas são como impulsionadores de poder para os alunos, ajudando-os a liberar suas habilidades ao máximo. Mas quando se tratava do nosso amigo Deku, que ainda não tinha poderes especiais, ele apenas rabiscou um traje que parecia muito com o All Might. Então, sua mãe veio ao resgate e costurou para ele. Durante a conversa, Jiro dá a Hina suas opiniões sobre quais alunos provavelmente serão escolhidos para a Dança das Flores do festival. No meio do papo, ele avista Himawari em sua mesa, lutando com o trabalho de preparação para o meio do semestre. Desesperada por ajuda, ela olha ao redor da sala, seus olhos implorando por socorro.
Jiro vê sua chance, mas hesita demais, permitindo que Hina entre em ação primeiro. Sentindo-se desanimado, Jiro está prestes a desistir quando se lembra do incentivo de Pansy para ser proativo e consertar seus relacionamentos. Determinado a aproveitar a situação, ele se aproxima de Himawari, apesar da vantagem de Hina. Ele interrompe Hina audaciosamente, anunciando que será ele quem ajudará Himawari. No entanto, essa atitude inesperada deixa Himawari constrangida, e ela sai correndo da sala de aula. Perseguindo-a pelas escadas, Jiro a vê escorregar e cair. Correndo para o lado dela, ele verifica se ela está bem. Envergonhada e chateada, Himawari insiste para que ele se afaste e tenta ir embora. Inabalável, Jiro gentilmente segura o braço dela, garantindo que não a vê como uma encrenqueira. Com as emoções à flor da pele, eles acabam discutindo sobre quem deveria pedir desculpas primeiro. Rapidamente fica claro o quão ridículos estão sendo, e ambos começam a rir, percebendo o absurdo da briga. A tensão se desfaz, e eles concordam em ser amigos novamente. Jiro então sugere que estudem juntos, mas também pede um favor em troca. Ele precisa da ajuda dela com algo antes de começarem a estudar. A pedido de Jiro, Himawari chama Taeyu ao terraço, onde Jiro o presenteia com uma carta de desafio. Taeyu, esperando um teste tradicional de força ou habilidade, como beisebol, fica desorientado quando Jiro revela o verdadeiro desafio: estudar para as próximas provas de meio de semestre. Jiro propõe que, se Taeyu conseguir passar, será declarado vencedor, mas se falhar, Jiro reivindicará a vitória. Como parte do plano, Himawari sugere que os três estudem juntos para garantir o sucesso de Taeyu. Percebendo essa armação, Taeyu se vira para sair, mas Himawari bloqueia seu caminho. Percebendo que essa estratégia não está funcionando, Jiro reúne sua coragem e admite sinceramente que quer restaurar a amizade deles. Himawari e Jiro imploram persistentemente a Taeyu, bombardeando-o com seus pedidos. Comovido pela sinceridade deles, Taeyu percebe o quanto sentia falta da camaradagem e concorda em reacender a amizade. Radiante, Jiro vai à biblioteca depois da escola para compartilhar a notícia com Pansy. Ele timidamente pede a ajuda dela com as sessões de estudo. Pansy concorda, mas deixa claro que consegue ver através do plano dele. Ela também exige um favor em troca. Jiro deve levá-la a um lugar legal. Sem outra escolha, Jiro concorda. Pansy então sugere que poderiam convidar outra pessoa para o grupo de estudos, insinuando Sakura. No entanto, Jiro, alheio à dica, insiste que o grupo atual é suficiente, sem saber que Sakura está escutando do lado de fora. Sentindo-se magoada e excluída, Sakura se afasta discretamente. Alguns dias depois, Jiro caminhava casualmente pelo movimentado corredor da escola quando Hina o interceptou, perguntando se ele tinha tempo livre. Jiro respondeu que estava indo para seu grupo de estudos, mas enquanto falava, um arrepio repentino percorreu sua espinha. Virando-se, ele viu Sakura se aproximando, um lembrete claro de que a havia esquecido. Apressando-se para onde Sakura estava sentada sozinha na escada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele a ouviu discutir suas tentativas fúteis de reconciliação, sentindo-se negligenciada por Jiro. Sem hesitar, ele se adiantou para tranquilizá-la de seu carinho e inventou uma história sobre guardar o melhor para o final, conseguindo acalmá-la. Mais tarde naquele dia, a turma toda se reuniu na biblioteca e não perdeu tempo mergulhando nos estudos. Jiro explicou que originalmente Pansy e ele haviam planejado dar aulas particulares a todos, mas agora, com Sakura, a veterana, presente, ela poderia ser mais adequada para a tarefa. Sakura assumiu a liderança, começando com matemática e lançando a cada um deles um desafio assustador, 5.000 problemas para resolver naquele mesmo dia. A enorme dimensão da tarefa deixou todos sobrecarregados, e Pansy habilmente se esquivou, oferecendo-se para ajudar Himawari com japonês, sua matéria mais fraca. Enquanto isso, Sun já havia se resignado à exaustão mental à medida que a noite se aproximava. As garotas saíram da biblioteca satisfeitas após uma sessão de estudos produtiva, enquanto os garotos ficaram mentalmente exaustos lutando com as perguntas exigentes de Sakura. Inspirada pela determinação deles, Sakura anunciou seu plano de preparar impressionantes 8.000 questões de inglês para o dia seguinte. Essa declaração gerou uma animada brincadeira entre o grupo, trazendo um largo sorriso ao rosto de Jiro. Determinado a preservar essa felicidade recém-descoberta, ele sentiu uma onda de motivação para dar o seu melhor pelos amigos. Perdido em seus pensamentos, Jiro foi trazido de volta à realidade pelos amigos que esperavam um pouco mais à frente. A brincadeira continuou enquanto caminhavam para casa, cheios de entusiasmo pela dinâmica e evolução de sua amizade. Depois que as provas de meio de semestre terminaram e os resultados foram anunciados, Jiro foi inesperadamente abordado a caminho da escola por uma Himawari exultante. Ela pulava de alegria porque tanto ela quanto Taeyu haviam passado nos exames. Apesar da leve irritação de Jiro por ser vigorosamente esbofeteado nas costas, a felicidade de Himawari era contagiante, e ele aceitou graciosamente seus agradecimentos e suportou seu abraço apertado.
Ao chegar à escola, o telefone de Jiro vibrou com uma mensagem de Sakura, solicitando uma reunião urgente. Seu bom humor foi abruptamente quebrado por Hina, que o interceptou. Ela se aproximou com uma postura séria, insinuando que tinha algo importante a discutir. Levando-o a um local tranquilo no pátio, ela expressou sua curiosidade sobre ele, deixando Jiro desconfortável enquanto memórias passadas de incidentes de confissão embaraçosos passavam por sua mente. Sentando-se relutantemente ao lado dela, em um banco próximo, Jiro se preparou para o que pensou ser um momento romântico. No entanto, para seu choque, Hina o acusou abertamente de ser um mulherengo manipulador. Ela o confrontou, alegando que ele estava brincando com as emoções de Himawari, Sakura e Pansy ao mesmo tempo. Hina afirmou ter testemunhado ele olhando maliciosamente para uma garota durante um jogo de beisebol no ano passado, quando ela trabalhava como repórter, citando isso como prova de seu suposto engano. Para dar peso às suas acusações, Hina apresentou fotos. Ela havia tirado de Jiro com as garotas em posições que ela considerava comprometedoras. Apesar dos protestos e explicações sinceras de Jiro, Hina permaneceu firme em sua crença. Ela mostrou a ele um rascunho de um artigo detalhado que pretendia publicar no jornal da escola, prometendo omitir os nomes na versão final. Como repórter de princípios, ela declarou sua intenção de segui-lo de perto até o próximo Festival das Flores. Dependendo do que descobrisse, ela o vindicaria ou exporia suas supostas ações durante o festival, onde uma grande plateia, incluindo pais, estaria presente. Enquanto Jiro caminhava pelo corredor em direção à sua sala de aula, Hina andava ao lado dele, e inesperadamente eles esbarraram em Sakura. Ela cumprimentou Jiro, lembrando-o do encontro planejado, fazendo referência às suas mensagens anteriores. A expressão de Hina mudou imediatamente, sentindo algo errado, mas Sakura rapidamente desviou a conversa. Ela explicou que estava ali para discutir a recente seleção de Jiro para a próxima Dança das Flores. Sakura mencionou que ela, junto com Himawari e uma aluna do primeiro ano chamada Kamada, também haviam sido escolhidas. Sakura revelou que havia recusado convites anteriores, mas agora estava ansiosamente esperando para participar. Durante toda a conversa, Hina observou de perto o que começou a frustrar Jiro. Irritado, ele abruptamente pediu a Hina que lhe desse um pouco de espaço, sinalizando sua irritação. Durante o almoço daquele dia, Jiro trouxe a situação à tona com seus amigos, esperando que pudessem oferecer algum conselho ou perspectiva. No entanto, nenhuma das garotas estava disposta a considerar a ideia de se afastar de Jiro, considerando isso um drama desnecessário. Pansy sugeriu confrontar o problema diretamente, mas Jiro rapidamente percebeu que seria inútil abordar as garotas individualmente. Voltando-se para Taiyu em busca de apoio, Jiro ficou desapontado quando Taiyu se recusou a se envolver, citando outros assuntos urgentes. Jiro sentiu-se cada vez mais frustrado pela falta de compreensão e apoio de seus amigos. Com Hina ocupada em sua sala de clube durante os intervalos do almoço, Jiro sentiu-se isolado e sem saber a quem recorrer para pedir conselhos. Apesar de se sentir ignorado e incompreendido, ele relutantemente se juntou aos amigos para almoçar. Depois do almoço, enquanto Taiyu saía para o treino de beisebol, Sakura inesperadamente abordou o tópico dos planos de Jiro para a tarde. Ela revelou sua intenção de informar Kamada sobre a notícia da Dança das Flores, e propôs que Jiro a acompanhasse para conhecer Kamada melhor. Jiro hesitou, relutante em se envolver mais profundamente na situação do que o necessário. Sakura respondeu emocionalmente, derramando lágrimas e manipulando-o emocionalmente para que concordasse em ir com ela. No entanto, Jiro insistiu que mantivessem um relacionamento estritamente de veterano e caloura durante a interação para dissipar quaisquer suspeitas que Hina pudesse ter de que ele estaria saindo com várias garotas ao mesmo tempo. Mas isso é o oposto da realidade, porque ele não tem ninguém. Era depois da escola quando Jiro se viu caminhando em direção a Sakura, com Hina o seguindo. Normalmente essa teria sido uma interação comum, mas hoje era diferente. O comportamento de Sakura tomou um rumo inesperado quando ela confrontou Jiro agressivamente, lançando acusações e insultos sobre seu atraso. Hina, testemunhando esse súbito acesso de raiva, ficou cada vez mais intrigada e começou a sondar Sakura sutilmente enquanto se dirigiam à sala de aula de Kamada. Fora da sala de aula de Kamada, Sakura a avistou e pediu a Jiro que se aproximasse. No entanto, ao se aproximar, Kamada visivelmente recuou, pedindo nervosamente que ele mantivesse distância. Ela mencionou rumores perturbadores circulando entre os alunos do primeiro ano, particularmente sobre o suposto fetiche de Jiro por pés. Hina, observadora atenta, anotou mentalmente essa troca constrangedora, questionando suas suspeitas anteriores sobre os supostos envolvimentos românticos de Jiro. Ela não conseguia imaginar nenhuma garota se associando voluntariamente com alguém rotulado como nojento pela fofoca da escola. Em meio ao drama que se desenrolava, chegou a notícia de que Kamada havia recusado participar da próxima Dança das Flores. Uma revelação rapidamente transmitida a Jiro por mensagem de Sakura. Processando esse desenvolvimento, Jiro se viu abordado por Hina, que apesar das acusações contra Jiro terem sido desmascaradas, expressou interesse inabalável em continuar a segui-lo.
Sua nova curiosidade sobre Jiro despertou o interesse dele, levando-o a concordar prontamente com a proposta dela. Mudando o foco para as implicações práticas da decisão de Kamada, Hina especulou sobre quem poderia preencher a vaga agora aberta na dança. Suas divagações sugeriam a possibilidade de sua própria participação, acendendo uma faísca de esperança em Jiro de que eles pudessem dançar juntos. A conversa deles se desenrolou, explorando vários cenários e considerações até que a próxima mensagem de Sakura interrompeu a discussão. Ela informou Jiro que havia encontrado uma substituta para Kamada, elevando instantaneamente seu ânimo com a perspectiva de a dança prosseguir sem problemas. À medida que a hora do almoço se aproximava, Jiro e seus amigos se reuniram, incluindo Sakura, que trouxe notícias inesperadas. Ela anunciou que Taiyo ocuparia a terceira posição na próxima dança, tendo garantido todas as permissões necessárias. Taiyo, geralmente dedicado ao beisebol, abraçou a oportunidade com entusiasmo, saboreando a chance de explorar algo novo ao lado de seus amigos. Com todos totalmente comprometidos com a prática de dança nos dias seguintes, eles conseguiram convencer Pansy a se juntar a eles, injetando ainda mais diversão e camaradagem na dinâmica do grupo. No entanto, em meio à empolgação e ao vínculo deles, Hina lutava silenciosamente com sentimentos de exclusão. Incapaz de participar da dança devido a circunstâncias fora de seu controle, ela sentia uma pontada de dor toda vez que via seus amigos se divertindo sem ela. Uma semana antes do festival, Jiro foi pego de surpresa ao ser abordado pelas divas da sala de aula, que lançaram um ataque súbito e cruel. Batendo um jornal escolar em sua mesa, elas apontaram para um artigo acusatório estampado na primeira página. Atordoado, Jiro exigiu uma explicação apenas para Sakura entrar correndo, tentando desacreditar o artigo como notícia falsa. Sua defesa, no entanto, saiu pela culatra, levantando suspeitas dos colegas, que começaram a especular que Sakura poderia ser uma das supostas 3 namoradas de Jiro. Antes que as tensões pudessem aumentar ainda mais, Hina irrompeu na sala, proclamando que nunca tivera a intenção de publicar o artigo. Sua falha em verificar as informações impediu sua divulgação, eventualmente convencendo a turma de sua falsidade. Apesar disso, a diva-chefe, fervendo de ressentimento, jurou destruir Jiro se alguma verdade surgisse dos rumores. Após o confronto tenso e o desentendimento com Sakura, Hina sentiu um profundo remorso pela turbulência que seu artigo havia causado inadvertidamente. Ela pediu desculpas sinceramente a Jiro, expressando sua crença de que seu texto poderia ter sido incluído por engano entre os prontos para publicação. Jiro, embora inicialmente surpreso com o caos, encontrou em si mesmo a capacidade de perdoá-la, compreendendo a pressão e a confusão que ela deve ter enfrentado. Enquanto isso, Sakura, sentindo que sua presença poderia exacerbar a tensão, sugeriu discretamente a Jiro que talvez as coisas melhorassem se ela se afastasse dele por um tempo. A enxurrada de más notícias continuou quando Pansy mais tarde transmitiu que tanto Hina quanto Taiyo haviam decidido se retirar de suas reuniões habituais na biblioteca. Esperando por Jiro na biblioteca, Sakura trouxe mais notícias desanimadoras, insistindo que deveriam parar de se encontrar e praticar individualmente para a próxima dança. Antes que Jiro pudesse expressar suas objeções, Pansy interveio, aconselhando que um afastamento temporário poderia de fato ser benéfico para todos os envolvidos. Sakura saiu prontamente da biblioteca, aconselhando Jiro a evitar o local por enquanto. Mais tarde naquela noite, Jiro se viu sentado sozinho em uma sala de aula vazia. Hina, preocupada com Jiro, aproximou-se dele com genuína compaixão, garantindo que faria todo o possível para retificar a situação e limpar o nome dele. No entanto, Jiro, sobrecarregado por tudo o que havia acontecido, recolheu silenciosamente seus pertences e se preparou para ir para casa. Quando Hina perguntou sobre o ensaio de dança, Jiro relutantemente a informou que haviam decidido cancelá-lo, o que só aumentou sua culpa e arrependimento por ter lhe causado mais angústia inadvertidamente. Apesar de sua autoculpa, Jiro estendeu a mão para confortar Hina, reconhecendo suas intenções sinceras e compreendendo que ela havia agido por preocupação com ele, não por malícia. Em uma reviravolta inesperada, Hina propôs que ela o ajudasse pessoalmente com a prática de dança como um gesto de reconciliação e apoio. Tocado pela sinceridade dela e grato por seu apoio inabalável, Jiro concordou. Enquanto embarcavam nesse novo arranjo, uma amizade excitante, mas genuína, começou a se enraizar entre Jiro e Hina. Quando o tão esperado dia do Festival das Flores finalmente amanheceu, uma semana de isolamento havia deixado Jiro profundamente desanimado. Sua turma de amigos de sempre estava estranhamente ausente, deixando-o vagar pelos corredores da escola sozinho, envolto em uma pesada nuvem de melancolia. Em meio à sua solidão, as divas se materializaram como uma tempestade. Suas ameaças de retribuição ecoavam sinistramente se o artigo escandaloso se mostrasse verdadeiro. Jiro, já sobrecarregado pelas acusações delas, sentiu-se à flor da pele. Assim que as tensões atingiram o auge, Hina surgiu como um anjo da guarda, intervindo para proteger Jiro da presença intimidadora das divas. Oprimido pela gratidão, Jiro não pôde deixar de sentir um imenso alívio e apreço por Hina, que o havia apoiado firmemente durante o que, sem dúvida, fora uma de suas semanas mais difíceis.
Uma vez que a ameaça imediata passou, Hina confidenciou a Jiro sua estratégia em relação ao artigo controverso. Ela o tranquilizou, dizendo que planejava atrasar sua publicação até o segundo dia do festival, não querendo lançar uma sombra sobre sua apresentação em um dia tão significativo. Com genuína sinceridade, ela lhe desejou o melhor para o que estava por vir, esperando um resultado positivo em meio à incerteza. Assim que Jiro começou a encontrar consolo na presença reconfortante de Hina, seu telefone tocou abruptamente, quebrando a tranquilidade do momento. Era Taeyu, ligando urgentemente de fora da sala do diretor. Taeyu revelou um desenvolvimento preocupante, pois as autoridades escolares expressaram preocupações sobre 2 garotos participando da Dança das Flores. Pedindo desculpas, Taeyu informou Jiro sobre sua decisão de se retirar da dança, deixando um vazio crítico que precisava ser preenchido por uma dançarina. Apesar dos desafios crescentes, Taeyu garantiu a Jiro que não se preocupasse, prometendo resolver a questão rapidamente. Enquanto Jiro ponderava sobre o dilema, seus pensamentos se voltaram para as sessões de prática de dança que ele havia compartilhado com Hina. Relembrando seus esforços colaborativos e o vínculo que haviam desenvolvido, ele reuniu coragem para abordar Hina com um pedido sincero. Ele perguntou a Hina se ela consideraria entrar para ocupar o lugar de Taeyu, enfatizando que ela era sua última esperança. Para sua surpresa e imenso alívio, o rosto de Hina se iluminou com determinação enquanto ela aceitava prontamente o desafio. Mal sabia Jiro, essa oportunidade significava mais para Hina do que apenas preencher uma vaga. Era a chance de realizar um sonho. Enquanto Jiro pegava o telefone para ligar para Sakura e atualizá-la sobre os últimos acontecimentos, uma interrupção surpreendente ocorreu. A presidente da escola se aproximou deles com uma expressão séria. Ela explicou que os estava procurando e havia escutado a conversa deles. Com um olhar direto, ela perguntou a Jiro se ele tinha certeza absoluta de que Hina seria a dançarina substituta. Jiro, com um aceno firme, afirmou sua decisão. A presidente então se virou para Hina e solicitou sua presença na sala do conselho estudantil para uma discussão particular, insinuando informações sensíveis às quais Jiro não deveria ter acesso. Apesar da intenção de confidencialidade da presidente, Hina insistiu que Jiro a acompanhasse. E após um breve momento de hesitação, Sakura, um tanto relutante, finalmente concordou. Já dentro da sala do conselho, um silêncio desconfortável se instalou, com a tensão palpável no ar. Para a surpresa de todos, Sakura assumiu a liderança e declarou que estava vetando a participação de Hina na dança. Ela lembrou Hina, com bastante seriedade, que sua prioridade imediata deveria ser redigir e fazer circular uma retratação no jornal da escola, para retificar as falsas acusações contra Jiro. Sakura então elaborou seu raciocínio, enfatizando a necessidade de priorizar a reputação de Jiro acima de quaisquer aspirações pessoais. Apesar dos esforços persistentes de Sakura para dissuadi-la, Hina permaneceu firme em sua convicção sobre a inocência de Jiro. Inabalável pelas ameaças de Hina de expor a discórdia deles no jornal, Sakura manteve-se irredutível em sua decisão. Ela acusou Hina de enganar a todos, inclusive o próprio Jiro. Mesmo sabendo a verdade sobre seu suposto envolvimento com várias namoradas, Sakura repreendeu Hina por evitar momentos cruciais, especialmente durante o horário de almoço, que poderiam ter lhe dado uma visão mais clara da verdadeira dinâmica de seus relacionamentos. Hina ofereceu a desculpa de que estava ocupada compilando artigos na redação do jornal, mas Sakura rebateu prontamente, apontando que a biblioteca teria sido um lugar igualmente adequado para aquela mesma tarefa. Inabalável, Sakura prosseguiu, revelando que, ao longo da última semana, ela havia conversado discretamente com vários alunos e descoberto rumores perturbadores circulando sobre Jiro, especialmente durante o almoço e predominantemente entre os estudantes do primeiro ano. Quando Hina negou qualquer envolvimento na disseminação desses rumores, Sakura mudou de assunto, citando outro incidente que ela havia investigado minuciosamente. Ela esclareceu que, embora Hina não fosse diretamente responsável por imprimir o artigo vazado, Sakura tinha certeza de que Hina havia adulterado os artigos no dia anterior, após a aula. Para substanciar sua alegação, Sakura revelou que havia obtido a folha de registro de chaves original da sala do jornal, que claramente continha o nome de Hina, logo após a distribuição do artigo. Impulsionada pela suspeita, Sakura não perdeu tempo e imediatamente foi para a sala do jornal para fazer uma cópia do registro de retirada de chaves. Ela mencionou estrategicamente a sala do jornal ao alcance da audição de Jiro durante a aula para testar a reação de Hina. Fiel às suas suspeitas, Hina apressadamente assumiu a responsabilidade, revelando sua culpa de forma inadvertida. Sakura então deu seguimento, obtendo a folha de registro de chaves atual para uma investigação formal, confirmando suas suspeitas de que Hina realmente a havia alterado. Somando-se às crescentes evidências, Sakura revelou uma conversa recente com o presidente da escola, que confirmou o envolvimento de Hina em levantar preocupações sobre a Dança das Flores. Sakura então direcionou a conversa para as verdadeiras intenções de Hina em relação a Jiro. Ela expôs que Hina inicialmente buscou isolá-lo para monopolizar sua atenção, mas seus objetivos evoluíram quando Jiro foi escolhido para a Dança das Flores.
O novo objetivo de Hina tornou-se participar da dança ela mesma, visando forjar uma conexão mais profunda com Jiro, com aspirações de longo prazo, incluindo até mesmo o casamento. Diante de evidências esmagadoras e do escrutínio inabalável de Sakura, Hina finalmente cedeu. Ela reconheceu que não havia saída e fez uma confissão surpreendente sobre um momento crucial em um jogo de beisebol no ano anterior. Hina contou como Jiro a havia salvado de forma altruísta, de uma bola perdida, um ato de heroísmo que instantaneamente capturou seu coração e despertou sua profunda admiração e afeto por ele. De volta à sala, as tensões aumentaram quando Hina afirmou com veemência que ela era a única que pertencia a Jiro. Ele, por sua vez, pediu a seus amigos que os deixassem a sós para que pudesse conversar em particular com ela. Sakura interveio, apontando o comportamento tóxico de Hina e proferindo uma sincera palestra sobre relacionamentos saudáveis. Apesar da tentativa de Sakura de acalmá-la, Hina não conseguiu conter suas emoções e confessou em lágrimas seu profundo amor por Jiro, implorando por uma chance de ficar com ele. No entanto, Jiro, ainda se recuperando da recente turbulência, não conseguiu retribuir os sentimentos de Hina. Ele disse a ela, sem rodeios, que não nutria sentimentos românticos por ela, e desabafou sua frustração reprimida, culpando-a pelo caos que havia envolvido todos ao redor deles. Num acesso de emoção pura, ele exigiu que ela nunca mais aparecesse na frente dele. Hina, visivelmente abalada pelo desabafo de Jiro, recompôs-se e pediu desculpas a Sakura pelo transtorno que havia causado. Ela então se retirou para consertar o jornal, conforme Sakura havia solicitado anteriormente. Deixado a sós com Jiro, Sakura o confrontou gentilmente, revelando que entendia que ele apenas fingira rejeitar Hina para afastá-la, sem se importar com suas palavras duras, envergonhado por ter sido pego. Jiro rapidamente mudou de assunto, expressando sua preocupação com a próxima dança das flores. Sekiro o tranquilizou calmamente, informando que a substituição para a dança havia sido arranjada com sucesso por Himawari, Tae-ryu e ela mesma. Nesse exato momento, Pansy entrou na sala, deslumbrante, e deixou Jiro tão, mas tão animado que ele, digamos, pintou a calça de branco. Himawari e Jiro assumiram a liderança na pista de dança, onde ela confessou que não nutria mais sentimentos por ninguém. Seguindo-os, Sakura aliviou as preocupações de Jiro com sua presença tranquilizadora. Ela sutilmente reconheceu sua ciência dos sentimentos ocultos de Hina. A próxima na fila era Pansy, que apareceu tão transformada que ninguém em toda a escola conseguiu reconhecê-la. Sakura, observando os murmúrios na plateia, preocupou-se brevemente com a fofoca, mas sentiu-se aliviada quando a dança do casal começou, hipnotizando a todos em um silêncio atônito com sua elegância e postura. Após a dança, Pansy agradeceu a Jiro por seus esforços em ajudá-la a fazer amigos. Ela relembrou as vezes em que ele havia reunido seus amigos na biblioteca. Quando ela perguntou por que ele havia feito tanto por ela, Jiro admitiu com gratidão que estava em dívida com ela por tê-lo resgatado de seus apuros. Enquanto as notas finais de sua dança se desvaneciam no aplauso estrondoso da plateia, Jiro e seus amigos recuaram para os bastidores, desfrutando do brilho pós-performance de sua apresentação triunfante. Pansy, sempre grata, expressou seus sinceros agradecimentos à turma pela experiência incrível. E todos eles concordaram, com grande entusiasmo, em continuar seus encontros, apesar da conclusão de seu ambicioso projeto. Na manhã seguinte ao festival, Jiro acordou para uma atmosfera incomumente alegre em casa. Sua mãe, com um brilho divertido nos olhos, informou-o alegremente que não prepararia seu almoço, presumindo que ele almoçaria fora com seus amigos. Perplexo por ela saber de seus planos, Jiro perguntou, apenas para descobrir que seu amigo havia, sem querer, deixado escapar a informação. Ao se virar, ele ficou surpreso ao encontrar Pansy sentada confortavelmente na sala de estar deles. Durante o café da manhã, Jero não resistiu a perguntar a Pansy por que ela estava ali. Pansy revelou casualmente que havia, por coincidência, esbarrado na mãe de Jero durante sua rotina matinal e iniciado uma conversa. Intrigado pelo convite, Jiro investigou mais a fundo. Sua mãe explicou que havia notado Pansy absorta em seu livro favorito em uma loja local e mais tarde a avistou do lado de fora da casa deles. Com genuína cordialidade, ela prontamente convidou Pansy para entrar. Em meio à conversa descontraída, Pansy compartilhou uma notícia empolgante. Ela havia conseguido garantir ingressos para eles visitarem o parque aquático. Animados com a perspectiva de um dia de aventura pela frente, eles rapidamente decidiram embarcar nessa jornada espontânea logo após terminarem a refeição matinal. Eventualmente, a turma toda chegou à piscina, e Jiro não conseguiu conter sua empolgação ao ver todos se divertindo. Após um dia cheio de ação, com natação, corridas e brincadeiras divertidas, eles decidiram que era hora de pegar algumas bebidas refrescantes. Enquanto Jiro estava na fila dos quiosques, ele começou a recitar os pedidos de bebidas em voz alta, tentando memorizá-los. Uma garota à sua frente se virou, visivelmente irritada com o som da voz dele. No entanto, sua irritação rapidamente se transformou em constrangimento quando ela percebeu que o havia confundido com outra pessoa. Ela pediu desculpas, explicando sua reação inicial. Curioso, Jiro perguntou o que estava acontecendo e ela começou a contar sua história.
A garota confessou que havia sido bastante cruel com um garoto que ela, em certo momento, considerou estranho. Suas palavras duras o haviam magoado, e desde então ele a estava evitando. Ela se arrependia profundamente de suas ações e não sabia como consertar as coisas. Ela pediu conselhos a Jiro, esperando que ele pudesse ter uma solução além de um simples pedido de desculpas. Jiro ouviu atentamente e então disse a ela que às vezes um pedido de desculpas sincero é o melhor lugar para começar. Ele enfatizou a importância da sinceridade e de fazer as pazes. A garota então revelou que as pessoas haviam sido indelicadas com o garoto por causa de suas ações, e ela se sentia responsável por consertar a situação. Jiro sugeriu que ela precisava fazer mais do que apenas pedir desculpas. Ele a aconselhou a abordar o garoto com remorso genuíno e oferecer-se para fazer as pazes de uma forma significativa. Ela então perguntou o que ele gostaria se estivesse na posição do garoto, mas ficou desanimada quando ele inicialmente disse apenas um pedido de desculpas. Jiro explicou que, embora um pedido de desculpas fosse um primeiro passo crucial, ela também deveria considerar como poderia apoiá-lo e ser gentil com ele dali em diante. Ele a tranquilizou, dizendo que se ela se desculpasse sinceramente e tentasse consertar as coisas, ela não teria nada a perder. A situação já estava em seu ponto mais baixo, então qualquer esforço genuíno para melhorá-la seria um passo positivo. Enquanto Jiro pegava seu pedido e voltava para seus amigos, ele foi momentaneamente parado pela garota de antes, que lhe ofereceu uma bebida como agradecimento. Depois que ela se afastou, Jiro voltou para seu grupo e colocou as bebidas na mesa, pronto para relaxar. No entanto, sua paz durou pouco, pois as garotas imediatamente pularam nele, cada uma querendo que ele se juntasse a elas para se divertir. Himawari é a primeira a pedir que ele vá em um toboágua, e enquanto ele concorda, Sakura rapidamente intervém, pedindo que ele vá com ela, em vez disso. Não querendo ficar de fora, Pansy também se manifesta com seu próprio plano. As garotas começam a discutir, e Jiro intervém para acalmá-las, sugerindo que ele pode fazer todas as atividades que elas quiserem. Isso acende uma nova ideia entre as garotas. Elas decidem transformar aquilo em uma competição para ver quem consegue fazer Jiro se divertir mais. A vencedora poderá fazê-lo fazer o que ela quiser. Apesar das tentativas de Jiro de expressar sua opinião, as garotas já estão decididas em seu plano. Taiyu, em vez de ajudar seu amigo, simplesmente torce pelas garotas, divertido com o caos que se desenrola. A primeira parada deles é o toboágua, como Himawari havia sugerido. Enquanto se dirigem para o escorregador, a relutância inicial de Jiro começa a desaparecer. Ele começa a desfrutar da atenção e do esforço que as garotas estão dedicando para fazê-lo feliz. Descendo o toboágua, Jiro saboreia a emoção e a proximidade de seus amigos. No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado no final do escorregador. Jiro percebe que perdeu seus calções. Bem quando Himawari estava prestes a ter um vislumbre indesejado, Taiyu heroicamente pulou na água, protegendo Jiro da vista e preservando sua dignidade. A próxima na fila era Sakura, que ansiosamente guiou Jiro em direção aos passeios de golfinho. Bem quando estavam prestes a embarcar, crianças travessas passaram correndo, provocando-os sem piedade. Sakura, visivelmente perturbada pela atenção, encontrou consolo em devaneios de felicidade conjugal, imaginando um futuro entrelaçado com o de Jiro. Perdida em suas fantasias, ela inadvertidamente empurrou o golfinho para longe, deixando Jiro desajeitadamente sentado sozinho. Percebendo seu desconforto, Tails rapidamente se juntou a ele. E juntos eles navegaram rumo ao horizonte, provocando aplausos e vivas dos espectadores. Em seguida, Pansy assumiu o comando, levando Jiro ao relaxante banho de água quente. Aconchegada ao lado dele, Pansy expressou sua sincera gratidão pela oportunidade de desfrutar da alegre camaradagem do grupo deles. Jiro, por sua vez, agradeceu a ela por motivá-lo a se reconciliar com todos, promovendo um senso mais profundo de união entre eles. O clima descontraído mudou quando Pansy, com sua característica brincadeira, começou a revelar alguns dos segredos embaraçosos de Juro que ela havia descoberto através de sua natureza observadora. Bem quando o potencial constrangimento se aproximava, Taei apareceu mais uma vez, dissipando qualquer desconforto com seu charme e facilidade inatos. Ao final de suas aventuras, Jiro se viu cada vez mais atraído por Taiyu, apreciando o apoio constante e a companhia que ele havia demonstrado ao longo do dia. Enquanto se preparavam para deixar a área da piscina, as garotas aguardavam ansiosamente o veredito de Jiro sobre quem havia proporcionado a experiência mais divertida. Sem hesitar, Jiro declarou Taiyu como o destaque, expressando sua lealdade em ser o escravo devotado de Taiyu, disposto a ir a qualquer extremo por ele, mesmo que quisesse, digamos, bipá-lo. Em meio a risadas e camaradagem, Jiro e Taiyu saíram correndo de mãos dadas, deixando as garotas para trás. No dia seguinte, na escola, uma edição recém-impressa do jornal escolar circulou. Absolvendo Jiro de todas as falsas acusações e escândalos que haviam manchado sua reputação, os corredores zumbiam com uma sensação de alívio e um respeito recém-descoberto por Jiro entre seus colegas. Para a surpresa e talvez descrença de Jiro, as divas, lideradas por Asaka, com seu cabelo recém-tingido de preto azulado que chamou sua atenção, aproximaram-se dele humildemente para pedir desculpas por seu comportamento passado. O pedido de desculpas de Asaka tocou Jiro profundamente, marcando a primeira vez em muito tempo que ele se sentiu verdadeiramente à vontade e contente dentro dos muros da escola. Alguns dias depois, a chegada de Yuki, uma nova aluna transferida, adicionou mais uma reviravolta inesperada à vida de Jiro. Yuki não perdeu tempo em fazer uma entrada ousada, aproximando-se de Jiro e cumprimentando-o com um beijo na mão, deixando-o completamente surpreso.
Após uma inspeção mais detalhada, Jiro percebeu que Yoki era ninguém menos que a garota que havia trabalhado na barraca de comida durante um jogo de beisebol crucial um ano antes. Comovido com a decepção de Tae-Hyo após uma derrota esmagadora, Jiro correu para a barraca de Yoki e comprou todos os espetos disponíveis, sabendo que eram os favoritos de Tae-Hyo. O comportamento caloroso e a gentileza de Yoki naquela ocasião haviam deixado uma impressão indelével em Jiro. E agora sua aparição repentina em sua turma reacendeu aquelas memórias. Durante a apresentação de Yoki pela professora, ela revelou com orgulho que sua família era proprietária de uma renomada rede de restaurantes de espetinhos. Tae-Hyo, reconhecendo o nome da rede, elogiou entusiasticamente os espetinhos deles. Enquanto Jiro examinava a sala de aula, ele não pôde deixar de notar os olhares de desaprovação de Asaka e Hina, direcionados a Yoki, contrastando fortemente com o sorriso malicioso de Himawari. Himawari, sempre ansiosa para agitar as coisas, insinuou, de forma brincalhona, que compartilharia a notícia com Sakura e Pansy para, digamos, ferrá-lo. Mais tarde naquela tarde, Yoki se aproximou de Tayu e Himawari, que estavam reunidos em torno da mesa de Jiro. Com um sorriso, ela recontou o incidente do jogo de beisebol, expressando sua gratidão pelo ato generoso de Jiro de comprar todos os espetinhos da barraca de sua família. Ela deixou claro que pretendia retribuir sua gentileza de alguma forma. Enquanto Yoki falava, ela notou Asaka sentada sozinha, claramente de mau humor. Curiosa, Yoki convidou Asaka para se juntar à conversa deles, sugerindo de forma brincalhona que Asaka talvez também quisesse se tornar uma das escravas devotadas de Jiro. Assim como a própria Yoki havia afirmado, de forma bem humorada, anteriormente, Asaka negou veementemente qualquer ideia desse tipo. Sua negação apaixonada parecia indicar que ela estava interessada. Yoki, sempre diplomática, rapidamente voltou o foco para suas próprias intenções, reassegurando Jiro de que estava preparada para atender a qualquer pedido que ele pudesse ter. Antes que a conversa pudesse se aprofundar, a chegada da professora os interrompeu, levando todos a retornar apressadamente aos seus lugares. Durante a pausa nas atividades da aula, Jiro ponderou sobre a oferta de Yoki e sua prontidão em ajudá-lo. Ele não conseguia se livrar da sensação de que a disposição de Yoki em fazer qualquer coisa por ele deveria ter algum motivo oculto. Afinal, por que uma garota tão atraente quanto Yoki estaria tão ansiosa para, digamos, ser aplaudida por ele sem esperar nada em troca? Após a aula, Jiro foi encarregado de entregar alguns itens à sala dos professores. Vendo isso como uma chance de discernir as verdadeiras intenções de Yoki, ele inteligentemente pediu que ela o acompanhasse. Assim que guardaram os itens com segurança na sala dos professores, Yoki não perdeu tempo em usar seu charme, flertando com Jiro. Isso apenas aprofundou sua suspeita, mas antes que ele pudesse se aprofundar mais nisso, ele se viu perdido em pensamentos enquanto voltava para a sala de aula, sem perceber uma casca de banana caída no chão. Jiro estava a segundos de pisar nela, e potencialmente tropeçar, quando Yoki rapidamente agarrou seu braço e o puxou para longe. Sua proximidade repentina e reflexos rápidos distraíram completamente Jiro de sua missão investigativa, forçando-o a lembrar-se de manter o foco até que pudesse avaliar a situação minuciosamente. Interrompendo seus pensamentos, Yoki mencionou que havia trazido um almoço caseiro e convidou Jiro para se juntar a ela. A perspectiva de uma refeição bem preparada o atraiu instantaneamente, especialmente porque ele havia esquecido de trazer o almoço naquele dia. Apesar de suas suspeitas persistentes, Jiro concordou, embora com um compromisso renovado de decifrar as verdadeiras intenções de Yoki, sentindo uma pontada de culpa pelas ações aparentemente altruístas de Yoki. Jiro decidiu confrontar a questão de frente, perguntando se havia algo que ele pudesse fazer por ela em troca. Antecipando uma agenda oculta ou um motivo ulterior, Jiro aguardou a resposta de Yoki com cautela. Para sua surpresa, Yoki simplesmente expressou alegria em servi-lo, afirmando que isso lhe trazia uma felicidade genuína. Atingido por sua sinceridade, Jiro sentiu seu ceticismo se dissipar, substituído por uma crescente curiosidade sobre essa garota enigmática. Durante o almoço na biblioteca com seus amigos, Jiro apresentou Yoki esperando que a companhia deles pudesse lançar luz sobre o caráter dela, além dos encontros anteriores. Assim que as apresentações terminaram, todos, exceto Sakura, atacaram a comida com entusiasmo, saboreando os vários pratos dispostos. Sakura, no entanto, hesitou, contemplando nervosamente como apresentar o almoço caseiro que havia preparado para Jiro naquele dia. Assim que ela reuniu coragem para oferecê-lo a ele, Yoki rapidamente entregou a Jiro a marmita que havia trazido, ofuscando sem querer as intenções de Sakura. Sentindo-se um pouco envergonhada pelo momento, Sakura riu sem jeito de seu deslize. Jiro, sempre atencioso, notou seu desconforto e prontamente perguntou se poderia experimentar um pouco do almoço caseiro dela. O rosto dela se iluminou com alívio e alegria, enquanto ela, de bom grado, compartilhava sua refeição cuidadosamente preparada com ele. Após o almoço satisfatório, Pansy encantou a todos com seus famosos biscoitos caseiros, um agrado que elevou o ânimo de todos. Jiro, no entanto, se viu imobilizado pela quantidade de comida que havia consumido, contente, mas incapaz de se mover confortavelmente. Enquanto a conversa fluía, ele e Son discutiram com entusiasmo seus próximos torneios de tênis e beisebol. Sakura ofereceu seu apoio com entusiasmo, prometendo organizar uma torcida e coordenar os horários para garantir que não houvesse conflitos entre os jogos deles. Impressionada com sua dedicação, Yoki se virou para Jiro e perguntou sobre seus talentos.
Jiro encolheu os ombros modestamente, alegando que não era particularmente habilidoso em nada específico. Inabalável, Yoki expressou confiança de que ele descobriria seus próprios pontos fortes no devido tempo. Após o almoço, enquanto os outros alunos saíam da sala de aula, Pansy fez um sinal para Jiro ficar. Jiro não perdeu tempo em afirmar que não estava interessado em discutir Yuki, agora que havia encontrado alguém que o amava incondicionalmente. Pansy assentiu compreensivamente, garantindo-lhe que não nutria sentimentos ruins em relação aos gestos de Yuki. Ela compreendia o impulso de retribuir a gentileza. No entanto, Pansy não se esquivou de abordar o que ela percebia como a tendência de Jiro de evitar conflitos. Ela gentilmente apontou que ele havia aceitado o almoço farto de Yuki, apesar de saber que não conseguiria terminá-lo. Além disso, ele também aceitou o almoço da Cosmo para não magoá-la. Pansy demonstrou preocupação de que o hábito de Jiro de ser excessivamente complacente pudesse, sem querer, causar mal-entendidos e expectativas frustradas. Ela o incentivou a encontrar um equilíbrio entre gentileza e assertividade, pedindo que ele enfrentasse as situações com honestidade em vez de evitá-las. Mudando para um assunto mais leve, Pansy pegou um livro de sua bolsa, descrevendo-o como um de seus favoritos de todos os tempos. Jiro admitiu que era um leitor lento, mas Pansy o tranquilizou com um sorriso caloroso, dizendo que estava tudo perfeitamente bem. Ela aguardava ansiosamente seus pensamentos sobre o livro assim que ele o terminasse, enfatizando sua curiosidade sobre a perspectiva dele. Grato pelos conselhos sinceros e pela companhia de Pansy, Jiro a agradeceu sinceramente antes de mencionar um compromisso relacionado a uma tradição escolar que ocuparia seu tempo a partir daquele dia. Ele recusou com pesar o convite dela para a biblioteca, mas prometeu encontrá-la em breve. Depois da escola, Jiro saiu da loja de conveniência apenas para ser emboscado por Himawari, que pulou nele com força surpreendente. Assustado e irritado, ele a empurrou, exclamando alto enquanto se levantava do chão. Sua irritação aumentou enquanto ele corria para casa, apenas para perceber que sua bolsa, deixada aberta descuidadamente, havia lhe custado caro. O livro querido de Pansy não estava em lugar nenhum. Correndo de volta ao local do ataque inesperado, Jiro começou uma busca frenética, vasculhando cada canto e fresta com crescente desespero. Foi então que Cherry e Tsuki, rostos familiares daquele mesmo dia, se aproximaram dele com preocupação. Elas perguntaram sobre sua aflição e, ao saberem do livro perdido, ofereceram ajuda prontamente. Juntos, eles refizeram seus passos, vasculhando a loja meticulosamente na esperança de encontrar qualquer vestígio do item desaparecido. Voltando a Jiro de mãos vazias, Cherry e Tsuki tinham expressões de desapontamento. Elas questionaram a importância do livro, ao que Jiro afirmou sua importância com o coração pesado. Assim que a esperança começou a diminuir, Tsuki tirou o livro da bolsa, gasto e envelhecido, mas intacto. O alívio inicial de Jiro durou pouco enquanto ele inspecionava a condição danificada da posse querida de Pansy. Resoluto em fazer as pazes, Jiro resolveu providenciar uma cópia de substituição. No entanto, a pergunta de Cherry sobre o conteúdo do livro o fez hesitar. Ela revelou que uma amiga havia mencionado seu valor em tons baixos, sussurrando um valor que atingiu Jiro como um golpe. A percepção de seu valor o deixou pálido e desanimado, sabendo que estava além de suas posses. Grato pela ajuda de Cherry e Tsuki e pela dica de onde adquirir uma nova cópia, Jiro as agradeceu sinceramente antes de partir. No dia seguinte, no almoço, Jiro sentou-se sozinho em uma mesa na cafeteria, profundamente absorto em uma revista de empregos. Ele folheava as páginas com determinação focada, cada anúncio uma oportunidade potencial de ganhar dinheiro. Seu objetivo principal era claro: economizar o suficiente para substituir o livro perdido de Pansy, uma tarefa que pesava muito em sua mente. Sekura se aproximou dele com uma marmita na mão, esperando animá-lo com uma refeição que ela havia preparado. Apesar de seus esforços, Jiro permaneceu fixado em sua busca, aparentemente incapaz de desviar sua atenção dos anúncios de emprego. Vendo o desapontamento de Sekura aumentar, Taiyu tentou envolver Jiro em uma conversa casual sobre eventos e notícias da escola. Mas a mente de Jiro estava preocupada e distante. De repente, Himawari, sempre impulsiva, arrancou a revista das mãos de Jiro. Assustando-o, a irritação surgiu instantaneamente no rosto de Jiro. Irritado com a interrupção em sua busca por emprego, sua frustração com a situação e a pressão para conseguir um emprego aumentaram. Foi então que Yoki interveio, oferecendo a Jiro uma tábua de salvação. Minha prima acabou de abrir uma nova loja e eles precisam de ajuda urgente. Estão oferecendo um bom pagamento. Inicialmente hesitante, a resistência de Jiro desmoronou quando Yoki revelou o salário. A promessa de estabilidade financeira era tentadora demais para ignorar. Relutantemente, Jiro aceitou a oferta de emprego, sabendo que significava sacrificar suas queridas visitas à biblioteca depois da escola. O pensamento pesava muito sobre ele, especialmente considerando o quanto essas visitas significavam para Pansy. Jiro esperou até que todos tivessem saído da cafeteria depois do almoço. Então pediu a Pansy para ficar um momento. Quando estavam sozinhos, ele entregou o livro a ela e ofereceu um pedido de desculpas sincero por sua condição.
Ele admitiu que precisava economizar para uma nova cópia, por isso havia aceitado o trabalho de meio período. Pansy ouviu em silêncio sua expressão suavizando enquanto ele explicava, em vez de insistir em uma substituição. Pansy surpreendeu Jiro com um pedido diferente. Ela disse que não precisava de um livro novo, em vez disso, queria que ele passasse mais tempo com ela na biblioteca depois da escola. Jiro hesitou, dividido entre seu desejo de consertar as coisas e a necessidade prática de dinheiro. Após uma discussão ponderada, Jiro conseguiu convencer Pansy de sua decisão. Naquela noite, ele chegou à loja de Yoki com uma mistura de nervosismo e determinação. Yoki o recebeu calorosamente e mostrou-lhe seu novo uniforme. Enquanto Jiro o vestia, sentiu uma mistura de excitação e incerteza. É tudo por este vídeo. Assista ao próximo vídeo. E eu te vejo no próximo.